colocar de pé e desse chamado de Deus para nós, para esperarmos nele e confiar no nosso Senhor, nosso Redentor. Nós vamos cantar essa canção que fala da nossa esperança e o renovo que vem quando confiamos no Senhor. As minhas forças se renovarão quando em ti eu esperar. As minhas forças se renovarão quando em ti eu esperar. Ó Deus, pra sempre reinas, tu és minha esperança. Tu és eternamente Deus, eternamente Deus, o meu refúgio e fortaleza. As minhas forças se renovarão quando em ti eu esperar. As minhas forças se renovarão quando em ti eu esperar. Ó Deus, pra sempre reinas, tu és minha esperança. Tu és eternamente Deus, eternamente Deus, o meu refúgio e fortaleza. És meu Senhor e Redentor, o meu Consolador. Contigo eu vou como águia. Deus, pra sempre reinas, tu és minha esperança. Ó Deus, pra sempre reinas, tu és minha esperança. Eternamente Deus, o meu refúgio e fortaleza. És meu Senhor e Redentor, o meu Consolador. Contigo eu vou como águia. Eternamente Deus, cantamos. Eternamente Deus, o meu refúgio e fortaleza. És meu Senhor e Redentor, o meu Consolador. Contigo eu vou como águia. Confessamos isso. As minhas forças se renovarão quando em ti eu esperar.
as minhas forças se renovarão quando em Ti eu esperar. Confiamos em Ti, Senhor. Tu és o nosso resgatador, nosso redentor, a nossa torre forte, a nossa segurança. Vamos cantar a confiança que temos no Senhor. O salmista declara: assim como os montes estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo. E os que confiam no Senhor têm essa segurança, não na nossa própria força, mas na força do Senhor, na fidelidade do Senhor. Os montes de Sião
sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá para ser feliz. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá para ser feliz. Confiamos em Ti, Senhor, e Tu és para nós a nossa maior bênção, a nossa maior recompensa e a razão de estarmos aqui, de seguirmos, ó Pai, confiando nas Tuas promessas e confiando na Tua pessoa, ó Deus, que nunca falha e que eternamente, de eternidade a eternidade, és Deus poderoso, soberano e que cuida dos Teus filhos. Te agradecemos por isso, ó Pai, pelo Teu amor, Teu cuidado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, querido. Hoje nós não teremos a leitura do Evangelho, mas semana que vem nós teremos. A nossa leitora não pôde vir hoje. Vamos até orar por ela. Sempre lemos uma porção do Evangelho. Sua mamãe. Então vamos abrir em Romanos capítulo 5, para esse momento de confissão e contrição. Romanos capítulo 5. Essa é uma verdade poderosa que Paulo declara aqui, a justificação pela fé, e a razão pela qual nós podemos nos achegar diante de Deus com um coração sincero, porque em Cristo fomos justificados. Então Romanos capítulo 5 diz assim: portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Foi por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça, que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da sua glória. Também nós nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança, e a perseverança produz caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece nossa esperança. E essa esperança não nos decepciona, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com o seu amor. Quando estávamos completamente desamparados, Cristo veio na hora certa e morreu por nós, pecadores. É pouco provável que alguém morresse por um justo, embora talvez alguém se dispusesse a morrer por uma pessoa boa. Mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. E uma vez que fomos declarados justos por seu sangue, certamente seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Pois se quando ainda éramos inimigos de Deus no nosso relacionamento
como ele foi restaurado pela morte de seu filho, agora que já estamos reconciliados, certamente seremos salvos por sua vida. Agora, portanto, podemos nos alegrar em Deus, com quem fomos reconciliados por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a justificação pela fé em Jesus é o meio pelo qual Deus estabelece a paz com os pecadores. Nós que éramos inimigos de Deus, dignos da ira de Deus, agora somos feitos amigos por meio de Jesus. Isso nos dá segurança, isso nos dá alegria, e podemos nos apresentar diante de Deus não com falsidade, com hipocrisia, mas com o coração quebrantado e reconhecendo os nossos pecados. E nós vamos fazer isso, confiantes em Jesus, nessa justificação pela fé e essa paz que temos com Deus. Então você pode curvar a sua cabeça e orar confessando seus pecados, e depois nós vamos orar juntos. Senhor, nós diante de Ti confessamos os nossos pecados. O Senhor, que é um Deus justo e santo, nós confessamos, ó Deus, porque confiamos em Jesus. Nós que éramos injustos, fomos declarados justos por meio dele, por meio do sangue de Cristo, da vida de Cristo, do seu sacrifício. E podemos agora, com esperança, com segurança, desfrutar dessa paz que temos com o Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado pelo perdão. Obrigado por Jesus Cristo ser esse mediador suficiente para todas as nossas faltas, para todos os nossos pecados. Obrigado porque podemos curvar nosso joelho, nosso coração, nos curvarmos diante do Senhor, em contrição, em confissão e arrependimento, e o Senhor nos levanta, e o Senhor nos perdoa, e o Senhor nos acolhe, nos recebe. Ajuda-nos, ó Deus, a caminhar em santidade. Ajuda-nos a caminhar na imitação de Cristo, na vida de Cristo em nós. Que Teu Espírito Santo nos capacite a vencer esses pecados que acabamos de confessar e a continuar confiando nessa graça que nos aperfeiçoa. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Amém, queridos.
Quero chamar o irmão Bruno, que ele vai conduzir o nosso momento de intercessão. Amém, irmãos. Tem um teólogo reformador, John Piper, que diz que nós precisamos orar, e a nossa oração ela tem que contemplar 4 questões. Primeiro, adorar a Deus. Depois, confessar a Deus as nossas limitações, pecados. Temos que agradecer por aquilo que Ele nos fez e também suplicar por Deus. E agora chegou o momento de nós suplicarmos a Deus e orarmos uns pelos outros. Então vamos orar. Eu já queria começar pedindo pela minha esposa, né? A Aline teve uma crise de cólica agora na parte da manhã, estava bem difícil. Então que os irmãos continuem orando por ela, né? Nessa recuperação, nessas questões, né, hormonais aí que tem acontecido, mais do que, né, do que o normal. Ela sempre sofreu com isso, mas agora parece que intensificou um pouco mais. Mais alguém? Mais algum pedido? Vamos, Pietro. Tá. Pela família, irmã Valéria. Tá. Pela Isabela. Que mais? Irmão? Tá. Pela família. Davizinho? Família do Davi também. Tá. Pela mãe, pela avó. O que mais? Mais algum pedido específico? Quero agradecer pelo aniversário da Esther. Ah, verdade. Aniversário. Valéria e a Esther. Acho que também continuar orando pela irmã Lene, né? Pela saúde dela. Acho que pelos grupos também, né? Os grupos de estudo que estão acontecendo. Nós estamos com alguns grupos aí e tem sido uma bênção. Se você não participa, participe de um. Tem sido um tempo muito enriquecedor de aprendizado da palavra, de aprofundar nas coisas eternas, nas coisas que de fato fazem sentido para nós, como cristão. Mais algum pedido? Se não, vamos orar. Amém. Oi, Pi. Pela igreja? Amém, filho. Pai, nós rendemos graças ao Senhor, te adoramos, te glorificamos por tudo que tu és, pela tua maravilhosa graça, pela tua misericórdia que se renova toda manhã sobre nós. Nós confessamos que nada temos a oferecer a não ser uma consciência de adoração, uma vida de santidade ao Senhor, reconhecendo aquilo que o Senhor fez por nós na cruz, que pagou um alto preço para que hoje nós possamos estar aqui, para que nós possamos contemplar a tua glória e ter a esperança, a convicção da salvação em Cristo Jesus, Pai. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor faz, Pai. Nós te agradecemos pela tua obra em nós. E agora suplicamos, Deus, como igreja, para que nós
possamos orar um pelos outros, como a sua palavra nos instrui. Nós queremos orar pela vida da minha esposa, Aline, que tem passado por momentos difíceis, de dores, de cólica. Que o Senhor venha sobre ela, venha trazendo o consolo que provém do Teu Espírito, que o Senhor venha trazendo a consciência de que o Senhor é maravilhoso e que o Senhor é soberano sobre todas as coisas, Pai. Que, se assim for a Tua vontade, nós cremos na Sua soberania, que o Senhor possa curá-la, que o Senhor possa trazer propósito na dor, que o Senhor possa trazer refrigério do Teu Espírito e que nós possamos Te adorar, contemplar a Tua glória através das dificuldades, através daquilo que nós passamos, Pai, em nome de Jesus. Nós também oramos pelas famílias da igreja, várias famílias aqui onde os irmãos têm pedido. Nós sabemos que a família é um propósito, é um plano do Senhor e muitas vezes é o principal alvo, né, de tudo, do sistema, do mundo como um sistema, de Satanás, sobre minar a família, o alicerce, e nós cremos e nós oramos e glorificamos o Teu nome para que o Senhor estabeleça famílias mais saudáveis, famílias que têm o propósito de adorar o Senhor com princípios, vivendo os marcos civilizatórios, judaicos, cristãos, Pai, que traz a parte, né, conservadora da família, do pai, da mãe, com cada um com as suas responsabilidades, cada um com suas funções, ocupando, né, o lugar devido à ação ali onde o Senhor nos instrui através da Tua palavra. Que o Senhor venha sobre as famílias, trazendo renovo, trazendo sustento, Pai, não só financeiro, espiritual, emocional, para que o Teu nome seja glorificado, para que o Teu nome seja exaltado através das relações familiares, Pai. E assim nós cremos. Que o Senhor abençoe as famílias da nossa igreja, as famílias de Paraguaçu, as famílias que estão lutando, que estão perseverando, para que o Teu nome seja glorificado, Pai. Em nome de Jesus. Nós oramos também pela vida da Isabela, que está, né, com algumas propostas de emprego, e eu sei o quanto isso muitas vezes gera dúvida, gera ansiedade, gera um coração agitado, mas nós cremos, Pai, que o Senhor direcionará para que a opção que ela tenha glorifique o Teu nome, que ela possa ser próspera, abençoada onde ela estiver, e que ela possa de fato levar Cristo, Pai, através da ação, do trabalho, daquilo que ela tiver que fazer, Pai, em nome de Jesus. Nós oramos também agradecendo pelo aniversário da Esther e da irmã Valéria, que o Senhor acrescente cada dia mais anos, vidas de propósito do Senhor, dentro daquilo que elas têm, né, para fazer diante do Senhor, daquilo que o Senhor tem para a vida delas. Nós Te agradecemos pela bênção que elas são na nossa igreja, nas famílias, e nós cremos, Pai, que o Senhor tem e terá muita coisa para fazer através da vida delas, Pai, em nome de Jesus. Nós oramos pela irmã Lene também, que tem passado por um momento de dificuldade, né? Nós temos orado incessantemente pela vida dela, crendo que o Senhor pode fazer um milagre, crendo na Sua soberania, crendo que o Senhor está no controle de tudo, Pai, em nome de Jesus. E também oramos pelos grupos de estudo, Pai, que tem sido bênção, tem sido um tempo de estudar a Tua palavra profundamente, sistematicamente, podendo, né, viver um tempo, né, como igreja, como família do Senhor, onde nós estamos crescendo, estamos se desenvolvendo, e é esse o propósito, Pai, que o Senhor cuide de cada grupo, cada participante ali. Nós sabemos das dificuldades que cada grupo tem, e queremos que o Senhor está sobre tudo e sobre todas as coisas, Pai, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se colocar em pé mais uma vez.
E nós vamos cantar sobre esse amor de Deus que é tão profundo, que é tão largo e alto e que nada pode nos separar desse amor. À medida que nós cantamos essa música, essa canção, se você tem a sua oferta, sua contribuição financeira, você pode fazer com gratidão no coração ao Senhor, porque dele são todas as coisas e é Ele quem cuida de nós. Nada nos separará dos laços do seu grande amor. De longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se derramando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. O Pai que seu Filho nos deu, o Filho que por todos morreu, em nós derrama amor e graça e nos convida à sua mesa, nos alcançando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. A vida aos Obrigado, Senhor, por este amor que nos alcançou e que nos sustenta todos os dias. Obrigado a Deus, porque tudo que temos é fruto da Tua graça, da Tua bondade sobre nós. A salvação que não vem de nós, mas é do Senhor. E obrigado também porque o Senhor cuida de nós, suprindo o pão que nós necessitamos, nos dando sustento para cada família, cada irmão, cada pessoa. E nós também podemos, de modo generoso e voluntário, com gratidão em nossos corações,
ofertar e contribuir também com a tua igreja, não como uma forma de sermos abençoados mais ou de tentar ganhar mais do Senhor, pelo contrário, como uma forma de demonstrar o quanto o Senhor já tem nos abençoado, quão grande é a nossa gratidão. Que o Senhor abençoe essas ofertas, essas contribuições, e que como igreja possamos administrar bem esse dinheiro, usá-lo para os fins da tua glória, do avanço do teu evangelho, ó Pai. Assim nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando eu me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Quando ouço voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai.
me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Jesus, Senhor, obrigado por teu amor, por tua bondade que nos cercam, que nos perseguem. Obrigado, Senhor, porque não é porque nós merecemos, mas porque o Senhor é bom, porque o Senhor, desde a eternidade, decretou que amaria pecadores e por meio de Jesus cumpriu esse plano perfeito. E a nossa resposta e o desejo do nosso coração é te louvar, é agradecer ao Senhor por isso e amar o Senhor em resposta a esse amor tão grande por nós. Ajuda-nos, coloque a cada dia que passa um desejo ainda maior por buscar o Senhor, por esperar no Senhor e confiar no seu amor, na tua pessoa, na tua presença, nas tuas promessas, ó Pai, que nos fortalecem, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Louvado é o teu nome. Amém. Amém. Você pode sentar, querido. Quero chamar as crianças aqui. Irmã Laís, você poderia orar pela vida da Mariana e também das crianças? Vem aqui, ó, no microfone aqui. Por esse tempo deles. Senhor querido, maravilhoso Pai, obrigada, Senhor, por essa manhã maravilhosa, pela presença de cada criança aqui, que a Pro Mariana venha realmente ser usada pelo Espírito Santo, que tudo que ela falar, tudo que ela conduzir ali seja realmente fruto do Espírito Santo, que essas crianças saiam daqui transformadas, edificadas, que elas propagam o seu reino, e assim eu te peço, Pai, em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Mais uma vez, graça e paz de Jesus, queridos irmãos. Peço para você abrir a sua Bíblia lá no livro do profeta Miqueias. Então, se você lembra, aí na sua Bíblia onde nós passamos um tempo na exposição do profeta Naum, Miqueias fica antes de Naum. Então,
é mais fácil, é um profeta menor. Se você preferir, você pode abrir no Novo Testamento e voltando os livros, é mais fácil de você achar. Mas vou esperar um pouquinho você achar aí na sua Bíblia. Miqueias. Nós iremos ler o capítulo de número 5. Miqueias, capítulo 5, verso de número 5. Quem tem a Bíblia NVT provavelmente é perto da página 780. Miqueias, depois de Jonas, antes de Naum. Vamos ler a palavra do Senhor, que diz assim: mobilizem-se, reúnam suas tropas. O inimigo cerca Jerusalém. Com uma vara ferirá o rosto do líder de Israel. Mas você, ó Belém Efrata, é apenas uma pequena vila entre todo o povo de Judá. E, no entanto, um governante de Israel, cujas origens são do passado distante, sairá de você em meu favor. O povo de Israel será entregue a seus inimigos, até que a mulher em trabalho de parto dê à luz. Por fim, seus compatriotas voltarão do exílio para sua própria terra. Ele se levantará para conduzir seu rebanho com força do Senhor e a majestade do nome do Senhor seu Deus. Então seu povo viverá tranquilo, pois ele será exaltado em todo o mundo e será a fonte de paz. Até aqui, meus irmãos. Eterno Deus, nós mais uma vez nos colocamos diante da Tua palavra em santo temor. Pedimos que o Senhor, como sempre tem feito, fale conosco, que a Tua palavra, que é poderosa, que é viva e que nos conduz, nos exorta, nos ensina, nos consola, possa alcançar e transformar o nosso coração nesta manhã. Que o Teu Espírito Santo ilumine o nosso entendimento, para que a verdade do Senhor, desta palavra, possa tocar-nos e transformar a nossa forma de enxergar a nossa realidade e nos dar esperança, ó Pai. Enquanto nós esperamos com paciência no Senhor a consumação do Teu reino, a Tua vinda gloriosa. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. A espera com esperança. Esse é o tema da nossa reflexão de hoje, a espera com esperança. Começamos uma série sobre o advento, e advento significa vinda, chegada. É esse tempo em que nós diligentemente esperamos de um modo especial nas promessas a respeito do Messias que viria e que veio, o menino que nasceu, o Verbo de Deus que se fez carne. E hoje nós chegamos nesse tema, nesse texto, sobre a espera com esperança. Esperar nunca é fácil. Ninguém gosta de esperar. Seja na fila do pão, seja na fila do banco, ou seja no aplicativo do celular, que a gente às vezes precisa esperar. Nós estamos num tempo que tudo é muito rápido em comparação a alguns anos atrás, mas ainda assim nós temos dificuldade
de esperar. A nossa cultura é imediatista. A nossa cultura é: eu quero ver o resultado agora, eu quero a solução para ontem. É o tempo do fast food. Então pediu, chegou. Entramos no aplicativo de pedidos de comida e observamos lá quanto tempo demora. 30, 40. Se fala que demora 1 hora, a gente já procura outra empresa, outra opção. Como é difícil esperar. Como é difícil esperar quando a gente não tem resposta. É difícil esperar quando a gente precisa de consolo e o consolo parece demorar. É difícil esperar quando a gente precisa de direção. Quando a gente olha para o nosso mundo e percebe que a injustiça é a regra, que o conflito é o que os homens mais têm facilidade de gerar. E o advento é esse momento que a gente aprende a esperar. A gente aprende a confiar em Deus. E o povo de Deus, ao longo da história da redenção, é um povo que precisou aprender a esperar. E nem sempre conseguiu esperar com esperança. Mas Deus quer desenvolver uma fé em nós, uma fé que espera com esperança. Israel precisou esperar pelo Messias prometido, que demorou para chegar. E mesmo quando ele chegou, muitos não o receberam. A igreja agora espera a volta do Messias. E cada um de nós precisamos aprender a esperar de alguma forma. Talvez uma resposta de Deus, talvez um filho, ou um problema familiar que não se resolve. Na nossa jornada é muito comum a gente ter esse tempo de stand-by, né? Ficar ali esperando. E o livro de Miqueias nos apresenta isso. Nos apresenta que o mundo, a realidade daquele povo, né, naquela época, e a nossa realidade hoje é uma realidade difícil. O mundo real é cheio de injustiças, é cheio de incertezas. O contexto de Miqueias apresenta uma realidade de liderança espiritual corrompida, que falha, de nações poderosas que oprimem e invadem, e do coração humano que muitas vezes se corrompe e não consegue se manter fiel a Deus. Só que a grande esperança, a grande mensagem de boa notícia é que Deus não nos abandona. Mesmo quando o povo é infiel, se afasta de Deus, Deus traz o seu juízo, como nós vimos na exposição de Naum, sobre os injustos e opressores. Mas Ele traz redenção, Ele traz consolo. E aqui em Miqueias nós vemos que Deus não abandona, e Ele promete que nascerá um rei, um menino, e Ele estabelecerá a paz, Ele governará o povo, Ele trará segurança. Um pouquinho do contexto de Miqueias. Miqueias é um profeta menor, não porque ele é menos importante, mas porque o seu texto, a quantidade de profecia dele é menor em relação aos outros profetas. Então nós temos na Bíblia profetas maiores que escreveram mais, e temos profetas menores. Miqueias é de uma origem simples. Normalmente, quando é apresentado um profeta nas Escrituras, é dado informações de onde ele vem. No caso aqui, Miqueias vem de uma cidade chamada Morissete, uma cidade também não muito importante. E ele nem é mencionado de quem ele é filho. A gente já aprendeu que na Escritura, saber quem é o pai de alguém é muito importante. E Miqueias aqui é um profeta aparentemente sem muita importância,
de origem simples, o nome do seu pai nem é mencionado. E é interessante que o nome de Miqueias significa quem é como o Senhor. Quem é como o Senhor? E Miqueias profetizou mais ou menos 700 anos antes de Jesus, o Messias prometido, chegar. E ele é contemporâneo de outros profetas, Oséias, Isaías, que profetizaram também contra o reino do norte e o reino do sul. E Oséias então traz a sua profecia no tempo do reinado de Jotão, Acás e Ezequias. E nessa profecia de Miqueias, ele vai trazer o juízo de Deus e também uma profecia de redenção. É uma profecia de que o povo de Israel e de Judá, eles se desviaram do Senhor, entraram por caminhos de rebeldia e de idolatria, e Deus então traria nações estrangeiras como o juízo de Deus sobre o povo de Deus. Mas também essas profecias de Miqueias, elas também trazem para nós uma linha de esperança, um fio de esperança. É o contraste do livro, e é o contraste dos profetas. Nós sempre percebemos isso ao ler os profetas. Os profetas são homens levantados por Deus para mostrar ao povo que eles se afastaram de Deus, e que o Deus justo e verdadeiro não deixa impune aquele que é o malvado, o perverso, o impenitente. Julgamento divino por causa da idolatria e rebeldia, mas esperança por causa das promessas do Rei e do seu reino vindouro. Eu quero que os irmãos olhem comigo um pouquinho do livro, ainda que de modo panorâmico, só para a gente entender melhor a mensagem que nós vamos expor depois. Então, no capítulo 1, Deus aparece como um juiz. E Miqueias diz: prestem atenção todos os povos, no versículo 2 do capítulo 1, que a terra e tudo que nela há ouçam. Os ciclos de profecia aqui em Miqueias, eles sempre começam assim: prestem atenção, ouçam. Então, quando você for ler Miqueias, você vai perceber, esse é um chamado para uma profecia de juízo e depois uma luz de esperança no final. Então o Senhor se aproxima, Ele deixou o seu trono e pisa sobre os lugares altos da terra. Os montes se derretem sob os seus pés e escorrem para os vales como cera no fogo, como água que desce pela encosta. Então o capítulo 1 apresenta o Deus Todo-Poderoso vindo julgar. E por que Ele julga? O povo dele. Algumas acusações que nós precisamos notar. A primeira acusação, capítulo 1, verso 5. E por que isso acontece? Por que o julgamento de Deus vem? Por causa da rebeldia de Israel, dos pecados dos descendentes de Jacó. Quem é responsável pela rebeldia de Israel? Samaria, sua capital. Onde fica o centro de idolatria de Judá? Em Jerusalém, sua capital. O reino foi dividido. Depois da morte de Salomão, o reino é dividido. Então, o reino do norte e reino do sul. E tanto o reino do norte como o reino do sul, pouco a pouco se afastou de Deus, por caminhos de rebeldia, de idolatria, e o juízo de Deus vem por causa disso. Mas no capítulo 2, versículo 1, mais uma acusação que o profeta faz: que aflição espera vocês que ficam acordados à noite, fazendo planos perversos. Levantam-se ao amanhecer para realizá-los, só porque têm poder para isso. Os poderosos que planejam o mal. É uma acusação que Miqueias faz. No versículo 2 do capítulo 2, Miqueias diz:
Quando desejam um terreno, encontram um modo de se apropriar dele. Quando querem a casa de alguém, tomam-na por meio da violência. Oprimem um homem para que lhes entregue sua propriedade e deixam a família dele sem herança. Então havia grileiros naquela época, homens que tomavam a terra de outros à força e deixavam a família sem herança. Mas também falsos profetas. Capítulo 2, verso 11. Olha o que diz, olha na sua Bíblia. Se um profeta que vive a mentir lhes dissesse: proclamarei para vocês as alegrias do vinho e da bebida forte, de um profeta assim vocês se alegrariam. O povo já não queria mais ouvir a voz de Deus, mas ouvir falsos profetas. Isso é tão comum ainda hoje, né? Se um profeta que vem e anuncia, ele vive mentindo, proclamando alegrias do vinho e da bebida forte, e o povo: é isso que eu quero, é isso que eu quero. Mais acusações. Líderes opressores, no capítulo 3, verso 1. Eu disse: ouçam, líderes de Israel, vocês deveriam saber o que é certo, mas odeiam o bem e amam o mal. Esfolam o meu povo e arrancam a carne de seus ossos. Os líderes estavam se aproveitando do povo, deixaram a verdade pela mentira. Versículo 5 do capítulo 3: assim diz o Senhor: vocês, falsos profetas, fazem o meu povo se desviar, prometem paz aos que lhes dão comida, mas anunciam guerra aos que não os alimentam. Profetas de conveniência. Eu vou ganhar algo, então você vai bem, Deus vai te abençoar. Eu não tenho nenhuma recompensa, Deus vai te amaldiçoar. E são várias as acusações. Líderes corruptos, no versículo 10 do capítulo 3, constroem Jerusalém sobre um alicerce de homicídio e corrupção. Os governantes julgam conforme subornos que recebem, e os sacerdotes cobram para ensinar a lei. Os profetas só profetizam quando são pagos, e no entanto, todos afirmam depender do Senhor. Dizem: nenhum mal nos acontecerá, pois o Senhor está em nosso meio. E então o profeta vem e traz uma mensagem: não. O juízo de Deus virá. Comerciantes desonestos, no capítulo 6, verso 11. No verso 12, extorsão, violência, mentira. Capítulo 6, verso 12, eu vou ler ele com vocês. Os ricos entre vocês enriqueceram por meio de extorsões e violências. Seus habitantes estão acostumados a mentir. Sua língua não consegue mais dizer a verdade. Esse é o contexto. Não está desatualizado, tá bom? É muito atual, ainda hoje, no Brasil e no mundo. Eles violavam as leis que Deus havia dado, as leis da Torá. Desprezavam a aliança de Deus, desprezavam o povo da aliança e desprezavam o Deus da aliança ao fazer isso. Então o julgamento divino é certo. Nós já sabemos que Deus usou duas nações ímpias, primeiro os assírios e depois os babilônios, para serem a vara de Deus. Mas eu quero que os irmãos percebam em todo esse caos a esperança que nós encontramos no capítulo 2, verso 12, e nós vamos entrar no texto de Miqueias 5. Capítulo 2, verso 12, o fio de esperança. Algum dia, ó Israel, reunirei os que restaram, juntarei vocês novamente como ovelhas no curral, como rebanho em seu pasto. Sim, sua terra voltará a se encher
do ruído das multidões. O seu líder abrirá o caminho e os conduzirá para fora do exílio, pelas portas das cidades inimigas, de volta para a sua terra. O seu rei os conduzirá, o próprio Senhor os guiará. E no capítulo 4, versículo 1, nos últimos dias, o monte da casa do Senhor será o mais alto de todos, será elevado acima das colinas, e povos de todo o mundo irão até lá. Gente de muitas nações virá e dirá: venham, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó. Ali Ele nos ensinará como devemos viver e andaremos em seus caminhos. Pois a lei do Senhor sairá de Sião, sua palavra sairá de Jerusalém. O Senhor será mediador entre os povos e resolverá conflitos entre nações poderosas e distantes. Elas forjarão suas espadas para fazer arados e transformarão suas lanças em podadeiras. As nações já não lutarão entre si, nem treinarão mais para a guerra. Todos viverão em paz, sentados sob suas videiras e figueiras, pois não haverá nada a temer. Assim prometeu o Senhor dos exércitos. Embora as nações ao redor sigam seus deuses, nós seguiremos o Senhor, o nosso Deus, para sempre. Esses dois textos são um contraste nesse cenário de caos, de rebelião contra Deus, de idolatria, de injustiça. E esses dois textos mostram que a mudança só vai acontecer porque Deus fará essa mudança. Porque o próprio Rei, o próprio Senhor vai reinar entre o seu povo, trazendo justiça e paz. E o centro dessa promessa que nos dá esperança em tempos difíceis é Miqueias capítulo 5, verso 1 a 5. Em tempos de crise política, moral, espiritual, quando tudo parece fugir do controle, Deus tem uma solução. E nós temos que esperar e confiar nessa solução, que é Jesus. O meu sermão tem 2 pontos, muito simples: a origem do rei pastor e as bênçãos do reino eterno. E a grande ideia é: porque Deus cumpriu sua promessa enviando o rei pastor, podemos enfrentar as aflições do presente com esperança certa no rei e no reino eterno. O mesmo Deus que prometeu é o Deus que cumpre. Miqueias capítulo 5, o versículo 1, nós vemos a origem desse rei. Em um tempo, capítulo 5, versículo 1 e 2, o contexto que eu já dei para vocês, o versículo 1 diz assim: mobilizem-se, reúnam suas tropas, o inimigo cerca Jerusalém, como uma vara ferirá o rosto do líder de Israel. Aqui é uma linguagem de vergonha para Israel, que por causa da sua idolatria, rebeldia, Deus iria enviar as nações inimigas e ferir os líderes, o líder de Israel, na face. Mas no versículo 2, ele apresenta a origem de um líder que vai governar o povo, e é Belém, e é uma origem simples. Belém era uma vilinha insignificante, perto de Jerusalém, que era a grande capital, perto de outras cidades. E Deus então diz: é de ti, Belém, que o rei surgirá. Uma cidade pequena, insignificante. Lembra de Davi? Davi é de Belém, de uma família não muito importante. Quando o profeta vai ungir o novo rei, ele vai até a casa, a família de Davi, na cidade insignificante, numa família insignificante, e unge o filho insignificante, que era Davi, o esquecido. Mas aqui o texto mostra: desse lugar pequeno vai vir o grande rei,
E na nossa perspectiva, reformada, nós sabemos que Deus não faz coisas grandes por meio de pessoas grandes. Ele faz coisas grandes por meio de pessoas pequenas. Ele não precisa de um grande e poderoso homem, de uma família poderosa. O nosso Senhor Jesus Cristo é a prova disso, do grande e poderoso Deus que se fez pequeno, que se fez humilde. Deus escolhe o pequeno, o desprezado, o improvável, para mostrar a sua glória. Essa foi a grande crise dos judeus, dos israelitas, quando Jesus veio. Como assim? Rei dos judeus? E é assim que Deus faz. Deus nos ensina, por meio desse relato, que nós não devemos confiar, depositar a nossa esperança em coisas grandes, em pessoas grandes e poderosas, mas confiar a nossa esperança, depositar a nossa esperança nele. Ele é quem faz, e o reino dele começa onde ninguém esperaria que começasse, e o Rei eterno vem do lugar onde ninguém esperava que ele viesse. Mas seguindo, o texto diz também que ele tem origens eternas, cujas origens são desde os tempos antigos, desde a eternidade. E a palavra aqui hebraica é olã, de eternidade em eternidade. Esse rei, ele é eterno, mostrando que não seria mais uma figura humana, um rei que passaria, mas o próprio Filho de Deus. O plano de redenção, ele não é uma escolha apressada de Deus, não é um jeitinho de Deus. Olha, eu criei o ser humano, criei o primeiro casal, eles pecaram e agora eu preciso consertar. O cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, desde os tempos eternos. Lá em João capítulo 1 nós vemos isso. O evangelista diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então é esse rei eterno que é prometido aqui. E no versículo 3 do capítulo 5 diz assim: o povo de Israel será entregue a seus inimigos, até que a mulher em trabalho de parto dê à luz. Por fim, os seus compatriotas voltarão do exílio para a sua própria terra. Era uma mensagem de esperança para aquele povo que havia recebido uma mensagem de julgamento. Vai acontecer exatamente isso. Vocês vão ser dominados, vão ser exilados, mas uma mulher vai dar à luz. E aí esse rei, ele vai trazer de volta o seu povo. E é um tempo de espera, porque demorou 700 anos para isso acontecer. O que nós fazemos enquanto nós esperamos? Confiamos em Deus. O que nós devemos fazer quando as coisas parecem difíceis ou se configuram para nós um futuro de instabilidade? Quando as perspectivas, as análises são para nós desanimadoras, nós devemos confiar nesse Deus eterno que se fez carne e que, pela profecia de Miqueias, viria para resgatar, trazer de volta. Meus irmãos, Deus trabalha num ritmo diferente do nosso. Não tente encaixar Deus na sua caixinha, não tente encaixar Deus no seu tempo. Nós sofremos muito por isso, porque Deus trabalha num ritmo diferente. A perspectiva de Deus é uma perspectiva da eternidade. Nós olhamos só poucos metros,
poucos anos. E às vezes nós achamos que nada está acontecendo. Como o povo achou isso? Cadê esse rei? Cadê esse libertador? Mas Deus trabalha da perspectiva da eternidade, e as promessas dele sempre se cumprem. Deus não esquece a sua promessa. Pode demorar 10 anos, 20 anos, 30, 50, 100 anos, ou 700 anos. Deus cumpre as suas promessas. Não diz, tem um ditado que o pessoal fala que é: Deus tarda, mas não falha. Deus nunca tarda. Ele chega na hora certa. Ele faz na hora certa. Ele nem tarda e ele nem falha. Ele é Deus que está no controle de tudo, e ele cumpre no momento certo. A nossa esperança nasce da fidelidade de Deus. Nasce da confiança de que tudo aquilo que Deus prometeu ao longo da história da redenção, Ele cumpriu. O segundo ponto, as bênçãos do seu reino. Versículo 4 e 5. Ele se levantará para conduzir seus rebanhos com força do Senhor, e a majestade no nome do Senhor, e na majestade do nome do Senhor seu Deus. Então o seu povo viverá tranquilo, pois ele será exaltado em todo o mundo, e será a fonte de paz. Um rei que vem para cuidar do seu povo. Jesus não é um líder empresarial. Não é um líder que vem para fazer a gente ser mais produtivo. Você vai ser crente, você vai se tornar a sua melhor versão. A sua melhor versão é a pior. Sabia? A melhor versão nossa é Cristo. Nós não somos chamados a sermos a melhor versão de nós mesmos. Nós somos chamados a ser parecidos com Jesus, imitadores de Jesus. E esse Rei eterno, a bênção é que Ele vai apacentar o seu povo, Ele vai cuidar do seu povo, Ele vai guiar o seu povo, em contraste com aqueles líderes corruptos, com aqueles líderes do povo que estavam mais preocupados com o dinheiro, com a recompensa. O pastor que virá, esse que nascerá da mulher, esse menino que vai ser o rei, ele vem para cuidar do seu povo, para apacentar. É Jesus quem nos guia. Eu sei que aqui eu sou chamado de pastor, mas quem é o pastor é Jesus, meus irmãos. É Ele que nos guia, é Ele quem nos dá direção, é Ele quem nos protege, é Ele quem nos supre, é Ele quem nos dá a vida verdadeira. Nós como igreja precisamos lembrar disso. A nossa esperança, a nossa segurança e a nossa vitalidade espiritual não repousa sobre um líder humano, porque eles falham. Quantos pastores nós não vemos aí cair? Ouvimos notícias, e está em todo lugar, irmãos, no meio pentecostal, no meio reformado, no meio presbiteriano, no meio batista, nas comunidades, nas assembleias, homens que caem. Mas o Rei eterno, o Rei prometido é um pastor que vai cuidar do seu povo, e essa é uma esperança que aqueles que ouviram a mensagem de Miqueias precisavam cultivar, e nós, cada crente, devemos cultivar essa esperança, que quem cuida de nós é o Senhor, quem nos pastoreia é o Senhor. Mas avançando, um reino de segurança verdadeira. O texto diz que eles vão habitar seguros. Ele se levantará para conduzir o seu rebanho com força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, e então seu povo viverá tranquilo, pois ele será exaltado em todo o mundo, e será a fonte de paz. A nossa segurança
não está no nosso dinheiro, não está na política do nosso país, nos líderes do nosso país. A nossa segurança e tranquilidade e paz não está também nas circunstâncias, mas numa pessoa, Jesus. Nesse líder que vem trazer paz e segurança, que não dependem das circunstâncias. Essa é a promessa para esse povo. Ele é o maior de todos. Às vezes nós corremos atrás de seguranças, de colocar a nossa esperança em coisas que não nos dão esperança. Como nós vemos isso no Brasil, né? As pessoas se matando por causa de políticos. Eu sou esse político, eu sou desse espectro aqui ideológico político, e acha que se aquele político governar o país, se aquelas ideologias guiarem o país será bom, tranquilo, uma nação segura. Não. Somente Jesus nos dá a verdadeira segurança. O dinheiro não dá, a saúde não dá, a carreira não dá, o governo não dá. Porque se você é um crente já há algum tempo, você sabe que você passa por momento de provação, às vezes por provação financeira, às vezes com problema de saúde, às vezes com problema na família, no nosso caso, incertezas do nosso país. Então a nossa segurança e a nossa esperança é Cristo, o único que pode nos dar tranquilidade e paz em meio à guerra. O texto termina dizendo: e será a fonte de paz, um reino de verdadeira paz. Quando chega o tempo do Natal, o pessoal começa a falar que é uma época de alegria, de esperança, é o espírito do Natal, de paz, de harmonia, é até chegar o dia do Natal, é até chegar a ceia do Natal. Aí vem o teu parente, aí você se reúne com aquele que é o porco espinho, mangas, mangas caindo. E aí você se reúne com aquela pessoa que é porco espinho igual a você, e aí aquela paz do Natal, porque o espírito do Natal ele é meio inconstante, mas a verdadeira paz só Jesus pode dar, porque Ele é essa paz. Ele não apenas dá a paz, Ele é a nossa paz. Efésios capítulo 2, verso 14, Paulo diz o seguinte: porque Ele é a nossa paz. De dois povos Ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Sobre o que Paulo está falando aqui? Judeus e gentios eram inimigos, mas Jesus vem e estabelece a paz pelo seu sangue, pelo seu sacrifício, entre aqueles que eram inimigos um do outro e inimigos de Deus. Isaías capítulo 9, verso 6 diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Irmãos, a paz não depende de momentos, de circunstâncias. A paz, ela só pode ser real se nós estivermos firmes em Jesus, se Jesus for o centro da nossa vida. Porque nós entramos em conflito, em confusão, em brigas? Porque muitas vezes nós queremos uma paz superficial, e uma paz superficial é tolerar algumas coisas até determinado momento. Mas a paz que Cristo dá não é uma paz superficial, é uma pessoa, é Ele próprio vivendo em nós, esse príncipe da paz.
esse Deus que perdoa pecadores, que reconcilia inimigos. E essa paz que vem de Cristo, primeiro é uma paz com Deus. A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus, mas por meio de Cristo nós fomos feitos amigos de Deus. O nosso maior problema antes é com Deus, era com Deus, mas por meio de Jesus nós fomos feitos amigos de Deus. E eu quero concluir com o seguinte: esse povo de Deus que se afastou de Deus, que entrou por caminhos de idolatria, de rebeldia, iria passar por um momento de julgamento divino, de justiça divina. Mas ainda durante esse tempo, nesse exato tempo difícil, de juízo, de julgamento, eles deveriam ter esperança. No momento em que todas as certezas deles seriam tiradas, eles deveriam permanecer com esperança, porque viria um rei que seria o pastor deles, um rei eterno, que estabeleceria a paz, e seria a própria paz no meio daquele povo. Essa é a nossa expectativa. Não uma expectativa de que as coisas vão mudar, mas uma expectativa e uma esperança de que em Cristo nós podemos ficar seguros. Em Cristo nós podemos esperar com esperança essa promessa de paz verdadeira, de harmonia verdadeira. Tem algumas aplicações. Esperar com esperança significa confiar que Deus sempre cumpre as suas promessas. Semana passada nós lemos o texto de Gênesis capítulo 3 e lemos também Gênesis capítulo 12. O proto-evangelho em Gênesis capítulo 3 e Gênesis capítulo 12, a promessa de que por meio de Abraão, da sua descendência, do seu descendente, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Então Deus cumpre as suas promessas. Nós podemos esperar com confiança. Deus cumpre as suas promessas e nós podemos esperar com confiança, porque o rei prometido já veio. Ele veio uma vez, Jesus, e o reino dele já começou. É um reino de justiça e de paz no coração daqueles que pela fé creem em Cristo. Mas também nós podemos esperar com esperança, porque esse rei que veio um dia voltará. E nós aguardamos esse dia, que Jesus vai voltar e estabelecer plenamente o seu reino de paz e esperança, e segurança e justiça. O que fazer com tudo isso? Às vésperas do Natal, você vai encontrar aquele parente, né? Você vai talvez ter aquela reunião, aquela confraternização da empresa. Você vai se envolver em alguma coisa aqui na igreja. O ano que vem, 2026, tem eleições. E o nosso coração e a nossa vida vai continuar passando por momentos de dificuldades, de incertezas, de conflitos, de injustiças. E quem vai guiar o seu coração e a sua vida? Como você vai passar por esses momentos, esperar esses momentos e esperar com paciência, com esperança por esses momentos? Se você confiar em Jesus Cristo, se você se assegurar somente nele, e é Ele quem traz essa paz. O verdadeiro sentido do Natal nós já sabemos. Não são as festas, não são os presentes, não é a comida, é Jesus, esse esperado,
Ainda nós esperamos por Ele, mas agora de uma forma gloriosa, de uma forma poderosa. Que Deus nos ajude a não só desejar a paz, mas viver essa paz, essa segurança em Jesus, até que Ele volte, não só no Natal, mas durante todos os nossos dias. Amém? Vamos orar? Eterno Deus, ajuda-nos a confiar e esperar com esperança no Senhor, para todas as situações da nossa vida, desde as nossas questões profissionais e financeiras, aos nossos relacionamentos, às perspectivas e temores que temos em relação ao nosso país e ao nosso mundo. Nós sabemos que o Senhor é o Rei eterno, é o Rei que governa com justiça sobre o seu povo, que guia e pastoreia o seu povo, que estabelece o teu reino de paz, de alegria, de amor, de justiça, de segurança, primeiro nos nossos corações, na nossa vida, e também um dia plenamente e por toda a eternidade. Ajuda-nos, ó Deus, a permanecer firmes nas tuas promessas e, acima de tudo, a permanecer firmes na tua pessoa, na pessoa de Cristo, que é o conselheiro maravilhoso, Deus forte, poderoso, eterno e príncipe da paz. Em nome de Jesus nós pedimos isso e te agradecemos. Amém. Amém. Amém, querido. Vamos ficar em pé. Vamos orar para terminar o nosso culto. Que o amor de Deus, esse Deus tão grande, poderoso, cheio de graça, de bondade, de misericórdia, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, nosso Salvador, o nosso Senhor, o nosso Rei e bom pastor, que a presença, a consolação e a companhia do doce Espírito Santo seja sobre todos nós, hoje e sempre. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido. Deus te abençoe. Um ótimo domingo e uma ótima semana.